Olá, buscadores do grupo de estudos místico-filosóficos. Saudações. Hoje nós abordaremos o conceito do universo vibratório para fecharmos aqueles pilares do nosso estudo que sempre recorreremos a eles, principalmente o primeiro, o mentalismo, que aí nós entenderemos perfeitamente com esses 4 vídeos todo o nosso viver, toda a nossa percepção da vida, toda a essência da vida, toda a essência das coisas criadas e a percepção de todos os nossos sentimentos, passando pelas angústias, sofrimentos, e procuraremos entender o que se passa conosco. Lembrando que no primeiro vídeo, o mentalismo, nós concluímos que a mente humana é incapaz de conceber o universo. Isto é, para qualquer direção que se vá, jamais encontraremos o seu fim. Então nós não temos como conceber isso. E também chegamos a abordar que alguém criou isso, podemos dar o nome que acharmos melhor, e adotamos o nome de Deus, que é mais conhecido, que ele sempre esteve presente e sempre estará presente na criação, e que tudo está na mente dele. Então hoje nós vamos ver, à luz da ciência, como essa criação se comporta. Nós vimos em nossos vídeos que tudo, absolutamente tudo no universo, vamos também entender que o universo não é apenas a nossa galáxia. Existem bilhões de galáxias que nós nem temos conhecimento, apenas imaginamos. Então é todo o universo, todo esse infinito. Mas o homem, ele vem fazendo descobertas. E nós mencionamos que o átomo é o que compõe, é o que estrutura toda essa criação. E que, através de seus elétrons, faz as combinações químicas e formam os elementos e formam as coisas vivas. Muito bem. Esse átomo, ele é encontrado em tudo. E o movimento dos elétrons em volta do seu núcleo, quando nós juntamos milhões de elétrons, esse movimento
produz energia. E então nós temos manifestadas diversos tipos de energias elétrica, energias solares, energias humanas, enfim, muitas energias que conhecemos e lidamos diariamente, energia mecânica, enfim. E hoje diz-se que existem 4 forças universais e os cientistas estão buscando a 5ª. Estão buscando uma lei que explicaria tudo. Então, a lei explicaria todas as leis. Em outras palavras, uma lei primordial, aquela que deu origem a todas as leis físicas, químicas, etc. Ou seja, que deu origem à vida. Ou seja, talvez não seja mencionado, mas uma lei divina, ou o próprio Deus. Mas não, na minha visão, não teremos jamais a descoberta desta lei. Porque o homem, ele faz milagres, né? Como já falamos, faz milagres, faz coisas maravilhosas, faz coisas que até uns 50 anos atrás, que não é nada, diante do tempo nosso que criamos, não é nada, uma centelha. Jamais pensaríamos uma cirurgia laser, uma viagem interplanetária. Foram todas idealizadas como fantasias, viagens submarinas, 20 mil léguas submarinas, um romance, viagens interplanetárias, as novelas no rádio, Atman, O Homem Atômico e outras mais. Jamais pensaríamos que isso seria realidade. E tudo se revelou, tudo se concretizou. Como tudo se concretiza, podemos imaginar que também o que o homem hoje em dia se detém querendo achar uma lei única, a criação do tudo, do todo, talvez consiga, mas, segundo nossas opiniões, jamais descobrirá a causa do movimento, que é o que intriga os cientistas. Eles sabem as leis todas, descobrem as leis, mas não sabem de onde vem o movimento. E aí começa um pensamento místico, pensamento religioso, pensamento filosófico. Muito bem. Se nós fizemos uma análise do movimento atômico
os elementos, nas células. Nós vimos toda a formação através da lei da atração, que forma todos os elementos e todas as coisas viventes e chamadas inanimadas. Mas que tem, se considerarmos o movimento como vida, nós veremos que tudo tem vida. Pode não ter consciência, como a consciência humana. Então, um livro tem os átomos, tem lá os seus movimentos. A lei da atração está funcionando ali. Mas o livro não tem a consciência humana. Então, se nós pensarmos direitinho, nós vamos ver que o nosso pensamento, eles são formas vibratórias. Ou seja, quando nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas vibratórias. Que se propagam, quer seja através do próprio pensamento, que eu posso projetá-lo, quer seja através do som, que é o pensamento transformado em palavras, ou seja, a modulação do ar, e é captado pelos ouvidos, humanos, animais, etc. Então nós vamos ver que os pensamentos são vibratórios. E uma coisa interessante também que eu li recentemente, uma pesquisa, como sempre se referem, né? Pesquisas americanas, europeias, nas revistas científicas, em que no ar tem energia. Sabemos disso. E sabemos também, hoje em dia, que no vácuo também tem energia. Já foi descoberto. Então o homem vai descobrindo cada vez mais coisas. E cada vez mais, segundo a minha visão, ele vai se perdendo. Ele vai se afastando da sua essência. Porque à medida que eu vou estudando, pesquisando, experienciando as coisas manifestas, eu vou esquecendo do manifestador. O ideal seria, como já se pensa, em fazer uma aproximação da metafísica, até mesmo das religiões, do misticismo, com a ciência. Porque a ciência, antes, era o misticismo, a religião, explicar as coisas. A criação, como foi feita, como não foi, quem era o centro do universo,
determinada época era Terra, e depois chegou-se à conclusão que não era Terra, e o Galileu padeceu por isso, pagou as consequências, e assim vai. E o homem começou a viajar pelo espaço e chegou a essas conclusões. Até mesmo, recentemente, parece que já foi deixado de lado novamente, de que a Terra era plana. Bem, então o homem, ele servia-se da religião, etc., da metafísica, da filosofia, para explicar a criação. E agora, já há alguns séculos, ele se preocupa em explicar pela ciência, pela razão. Mas já está chegando à conclusão que não consegue, porque ele não sabe explicar de onde vem o movimento, como falamos. Bom, então se nós projetarmos esse conhecimento pelo universo, nós vamos ver que se nós buscarmos em planetas distantes, em estrelas distantes, nós vamos achar o mesmo movimento dos átomos, ou seja, o movimento vibratório. E nós vamos ver também que, à medida que nós nos afastamos do nosso ponto de partida, ou seja, de onde estamos pensando, do homem, esse movimento vibratório, ele vai mudando de intensidade. Então, todo o universo é vibratório em sua complexidade. Nós temos aí o principal, que é o pensamento humano, que é o maior movimento vibratório da criação. Depois, as coisas criadas. Por que podemos considerar o maior movimento vibratório? Porque sem ele, nada seria manifestado. Se o homem não pensasse em criar nada, não existiria nada. Mas foi-lhe dada a faculdade de pensar. E então as coisas começaram a ser criadas há 12 bilhões e 800 milhões de anos. Como se concebe até hoje, né? Pode ser que mais adiante, que nada é definitivo, que tenhamos uma visão mais antiga, mais anterior a essa. Por quê? Veja que coisa interessante. A velocidade da luz é tão extraordinária. Eu não quero aqui mencionar fórmulas físicas, números, para não parecer acadêmico, palavras difíceis, técnicas. Não, vamos analisar à luz do ser comum. Eu, você, o passante ali na calçada, sem a abordagem científica, técnica, específica, com palavras técnicas. Não, vamos abordar o nosso dia a dia, que é o nosso propósito.
Se eu pensar direitinho, a velocidade da luz, ela é tão extraordinária que hoje em dia nós olhamos para o assim denominado céu e vemos estrelas, pontos luminosos à noite. Até mesmo durante o dia, durante alguns dias, a lua aparece lá iluminada, principalmente de manhã. Bom, o que isso significa na verdade? Como o universo está em expansão, as estrelas estão se deslocando. Então, nós temos estrelas que estamos olhando, assistindo a sua beleza, que já morreram, que já se extinguiram há bilhões de anos. E ela continua se locomovendo no espaço. É uma coisa bem interessante que, se nós formos nos debruçar sobre esses conceitos, nós vamos chegar ao que se chama de uma loucura. Nós vamos enlouquecer à luz do nosso dia a dia, do que tocamos, do que percebemos pelos 5 sentidos. Nós vamos enlouquecer. Não, isso não é possível. Como que eu estou vendo uma coisa que já morreu há bilhões de anos? E quanto tempo ainda ela continuará visível? E outra coisa mais interessante ainda, que nós falaremos em outro vídeo, que é a noção de tempo, de espaço, que é uma criação mental, embora haja fórmula para se calcular tempo e espaço. Distância, tempo, etc. Ora, se nós estamos assistindo algo que nasceu, se desenvolveu, que persistiu por anos, sabe-se lá quantos milhões de anos, que continua a sua luz se transportando no universo. Onde está a noção de tempo? Que nós estamos falando em bilhões de anos. Isso é uma criação nossa. Então nós estamos assistindo o quê? O passado, quando foi criada a estrela, quando ela nasceu, o presente, que estamos vendo, e o futuro. Daqui a anos na frente, milhões de anos na frente ainda, que alguém verá. Alguém que nos sucederá verá. Então nós estamos vendo presente, passado e futuro. Tudo em um só momento. Há 2 minutos atrás que eu falei, que eu mencionei a estrela, ou 5 minutos, já é passado. Então, se nós mergulharmos nisso, nós vamos encontrar a beleza de tudo, mas temos que ter um embasamento muito bom para não enlouquecer, ou para não desacreditar de tudo. Muito pelo contrário. A nossa intenção aqui é nós adquirirmos informações, conhecimento, como está o conhecimento em todos esses livros que nós vemos na tela,
Ali está o conhecimento de anos, milhares de anos, que pessoas pensaram. Aquela coleção Os Pensadores, azulzinha, de 36 volumes, vem através de milhares de anos, muito antes de Cristo. A filosofia clássica, etc. Então, nós vamos ver que o pensamento, ele é atemporal. E é um fenômeno da mente. E é um fenômeno vibratório. Ele está acontecendo enquanto eu estou vivo, enquanto tudo em mim está sendo vibratório. Todos os átomos, todas as moléculas que estão se reunindo em classes e formando energias. E que eu sou um ser energético, formado por essas energias. Como nós comentamos no início, o meu corpo, ele tem diversos graus energéticos. Até mesmo a expansão dessa energia tem diversos graus. Isso nós veremos com calma também. O que é chamado de aura, a energia que envolve, que está ao redor de todo o nosso corpo, ela tem diversos graus. E que assume, inclusive, diversas cores, que as cores são níveis vibratórios. O vermelho é um nível vibratório, o verde é outro nível vibratório, e assim vai. Então nós temos, até colocando aí nos nossos vídeos de outros canais, que eu vou até colocar uma nova guia lá no nosso canal, chamada de publicações amigas, ou publicações correlatas, talvez fosse mais adequado, em que muitos pesquisadores como nós relatam esses níveis vibratórios com gráficos, como nós não estamos fazendo aqui, com animações muito interessantes. Então nós vamos ver que tudo, exatamente tudo no universo está vibrando, em movimento, criando energias, energia cósmica, que já entendemos aqui agora que energia é a concentração de elementos, de moléculas, que todas vibrando ao mesmo tempo, criam a energia. E ela tem diversos graus. Certa vez eu fui convidado a dar uma palestra sobre o universo vibratório. E para que as pessoas entendessem, eu simulei um exemplo como se eu fosse um super-homem dotado de poderes infinitos, de poderes além da capacidade humana. Como é a figuração do super-homem nos quadrinhos e agora em filmes, etc, etc.
Então eu simulei que se eu pegasse uma vara de bambu e começasse a vibrar esta vara, o que aconteceria? No primeiro momento, eu sentiria a vara na minha mão, o poder vibratório dela. Isso pode ser medido. Depois, eu como super-homem, vibraria mais rápido. Então eu teria o som. Essa vara de bambu, ela emitiria um som. E cada vez mais rápido, na minha condição de super-homem, eu vibraria mais rápido ainda. E esse som, ele ia se tornando cada vez mais alto que se diz, voltado ao agudo, a ponto de, em determinado momento, é porque eu estou lidando com música, ele chegaria numa oitava tal que não se ouviria mais. Mas a vara ainda estará vibrando, emitindo som que o ouvido humano já não é mais capaz de ouvir, mas a vibração continua. Todavia, em sua ânsia de subsistência, a audição dos animais desenvolveu a capacidade de ouvir sons além dos sons que o homem ouve. Existe o famoso apito de cão, que o homem aciona o apito, ninguém ouve, apenas o cão ouve. Coisa muito interessante. E aí, se nós continuarmos como super-homens, vibrando ainda mais essa vara, nós vamos sentir em nossa mão o calor, vai esquentar. E continuando nesse exercício de vibração dessa vara, ela vai se tornar luz. Essa luz elétrica que nós temos é vibratória. Não vamos entrar nesse detalhe como é a luz elétrica, porque não é o nosso caso. Mas quem quiser pesquisar, eu fiz um curso de eletroeletrônica e foi mostrado isso muito bem pelo professor. Então ela vai se tornar luz. E à medida que nós formos mais rápidos ainda, a luz vai desaparecer. Mas a vara ainda estará ali, a vara de bambu. Não vamos especular se ela vai quebrar, se ela não vai quebrar. Isso é coisa secundária. Nós queremos a ideia. Nós queremos chegar ao ponto de entender como as coisas acontecem. Então, eu estou dando um exemplo grotesco, um exemplo. Então, essa vara, nós não veríamos mais. Ela já transcendeu ao ponto de vibração da luz. Então, nós teríamos um tipo de vibração na escala, porque isso criou uma escala
desde a vibração mecânica, que nós sentimos na mão, depois passou para a vibração sônica, depois para a vibração de luz, depois para a vibração que nós poderíamos chamar cósmica, que a gente já não vê mais. Mas vamos entender que nós, como super-homens, continuamos vibrando esta vara de bambu. Então, nesta vibração cósmica, que nós não vemos mais, também a escala continuará. Até o ponto em que ela vai vibrar tanto, mas tanto, mas tanto, que nós não temos conhecimento. E aí nós, para entendermos o raciocínio, vamos chamar de vibrações cósmicas, vibrações de espírito, vibrações divinas, como queiramos chamar. E aí, nós vamos entender o que? Eu estou fazendo uma análise ao contrário, ou seja, de baixo para cima, da minha vibração mecânica até as vibrações altíssimas, infinitas, que seriam as vibrações divinas. Podemos entender, pelo nosso raciocínio, como essa escala começou com a vibração mecânica e foi até a vibração divina, podemos entender que também existe a vibração da divina para a mecânica. Ou seja, está subindo a partir de nós, está descendo a partir do divino. E os nossos pensamentos, que são vibratórios, depois nós vamos ver com calma como os pensamentos interagem. A pessoa que está perto de mim está pensando, emitindo vibrações, eu estou perto dela. Quando entramos num elevador, por exemplo, que sentimos assim aquele mal-estar, a pessoa está ali num estado talvez de desespero, de raiva, enfim, emitindo vibrações baixas, e nós sentimos, interagimos com aquilo. Isso vai ser visto depois, quando nós analisarmos os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, como nós podemos nos preservar disso, etc, etc. Bom, então podemos entender que é como os místicos, os estudantes de magia, de alta magia, falavam que em muitas ilustrações nós vamos ver que aparece um animal, depois vocês pesquisam, porque isso aí é uma bobagem que se fala aí e tal, mas que é uma coisa alegórica, que é o símbolo do Bafomé, né? Tem aqueles chifres e tal, é o símbolo de um bode com chifres e tal, e as pessoas dizem que é o demônio, não tem nada a ver disso. Né? Aqueles chifres assim é a energia do chakra coronário, a energia indo em direção ao universo, é o que nós falamos. Nós estamos emitindo energia para cima. Então nós vamos ver que nesse símbolo do Bafomé, ele está com a mão direita apontando para cima e a mão esquerda apontando para baixo. E que está escrito na mão direita, solve, está escrito assim, solve, e na mão esquerda está escrito assim, coagula. É exatamente isso que nós falamos aqui agora. Solve, ou seja, pega a energia básica
vamos dizer, material, mais densa e torna divina. Solve. E coagula, ou seja, trabalha a energia divina de alta vibração até trazer a nós, em escala descendente. Mas isso é trabalhado depois. Então, o universo todo o universo, ele tem essa escala vibratória. Se nós pegarmos a escala musical, nós vamos ver. Né? Você vai da oitava escala lá, pega o Dó maior, você vai ver, bom, aí você vai ver lá, a primeira escala, aí você vai ver lá o mesmo Dó. Você vai pegar o Dó em 8 escalas. Em cada escala ele vai ter um som. Dó, 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 Dó. E aí vai. Né? Coisa muito interessante com relação à vibração, existiu um tenor, foi muito conhecido, chamado Mário Lanza. Ele era chamado do Grande Caruso. Ele fazia um experimento que na época não se fazia esse tipo de análise. Apenas de algumas escolas iniciáticas, etc. Ele colocava diante de si um copo de cristal e começava a emitir sons cada vez mais agudos, copos de cristal, sons cada vez mais agudos. Em determinado momento, ele emitia um som mas tão agudo, que interferia, veja bem, interferia na harmonização, naquela lei da atração que eu falei, entre as moléculas do copo de cristal. E o copo de cristal se desintegrava. Aí as pessoas diziam que quebrava o copo de cristal. O Mário Lanza, ele quebra um copo de cristal. Não é que quebrou. Ele interferiu de forma tal na harmonia que ali existe, naquele copo, que estão os elétrons se combinando e a lei da atração está mantendo o copo, como copo inteiro, mas ele interferia de maneira tal que o copo se desmanchava, se desintegrava na frente de todos. Mário Lanza, Grande Caruso. Eu cheguei a pegar, estou com 78 anos, cheguei a pegar isso tranquilo, Mário Lanza, coisa espetacular. E recentemente nós tivemos aí também alguns tenores espetaculares, mas que não faziam isso. Agora vocês imaginem, nós pegarmos um grupo de pessoas, definirmos um objetivo: destruir uma pessoa. Então, um grupo de pessoas mais querem destruir uma outra pessoa. Nós vamos nos reunir para que nós tenhamos as baixas vibrações que vão interferir nas vibrações dessa pessoa. Nós vamos utilizar alguns
artifícios, como a música, principalmente o tambor. Nós vamos utilizar algum sacrifício de animais. Chegava-se até, em tempos idos, graças a Deus, que existe até hoje, hein? Sacrifícios humanos, e fazíamos uma sessão, vamos dizer assim, de comunhão daquelas mentes vibrando negativamente em direção a outra pessoa. A outra pessoa vai receber essa carga negativa e vai sofrer as consequências. Como? Quem estudou alta magia, quem estuda alta magia, sabe que isso aí foi chamado, e é chamado ainda hoje, de magia negra. Mas para que isso funcione, o que é preciso ser feito? É preciso abrir uma porta, abrir o caminho na outra pessoa. De que forma? Chegar para ela e fazer um envenenamento mental, que também vamos abordar. Isso ocorre o tempo todo, o dia inteiro, que eu vejo por aí. Fazer o envenenamento mental. A pessoa não está preparada, então chega-se para ela e diz, olha, estão fazendo um trabalho para você. Estão querendo te fazer mal. A pessoa não está preparada para se defender. Então, o escudo que ela poderia ter, através da oração, através da mentalização, da meditação, etc., que ela não terá, ela abre o escudo. Ela abre a guarda. Ela fica exposta a todo tipo de vibração, a todo tipo de energia, quer seja boa ou má. Só que nesse caso, a energia má está sendo muito forte. E aí realmente ela começa, adoece, etc, etc. E aí o objetivo do chamado feiticeiro é atingido. A magia negra, ela utiliza a mesma técnica do que a magia branca. Que eu não faço essa distinção entre magia negra e magia branca. A magia é a magia. Então é utilizar esse universo vibratório, é utilizar essas ondas vibratórias, essas ondas de pensamento, né? A vibração do pensamento, né? E até mais a nível que nós temos acesso, até a nível mais elevado, para promover o bem. Como vemos por aí, né? Nas religiões, músicas, né? Promovendo o bem, né? Ações promovendo o bem. Então, é a energia vibratória. É uma só. Só que alguns pegam essa energia, começam a conhecer esses métodos e aí passam a utilizar em benefício próprio para fazer mal a alguém. Mas é uma coisa só, é a própria energia. Então a energia está no universo à disposição, sendo utilizada da maneira certa ou errada.
boa ou má, construtiva ou destrutiva. Então nós vemos aí, agora está uma coisa assim, para aqueles mais interessados, ou mais crédulos, parece que estamos chegando ao fim do mundo. A energia atômica chegou para ficar, então cada vez mais é desenvolvido drone com bombas atômicas, submarinos, drones com bombas atômicas, né? Não quero entrar em mérito de política, de geopolítica, nada disso. Estou me referindo ao que existe. E a mesma energia sendo utilizada beneficamente, como já nos referimos ao raio laser e outras coisas mais, né? As imagens. Você vê que são diversos níveis de energia. Nós temos exames médicos, ultrassonografia, tomografia, né? Que é o raio-x, né? E uma coisa interessantíssima, a ultrassonografia é o som. Ultra é muito além do som. Então é o som que vai, bate e volta. Tipo o radar, né? Que também é som que bate e volta e é interpretado, é lido, etc. Então o universo vibratório é isso. Então são diversas modalidades energéticas, vibratórias, né? Nos animais é uma, nos humanos é outra, nas próprias pessoas nós temos níveis vibratórios de um, diferente de nível vibratório de outros, e por aí vai. Isso será muito bem abordado para nós nos situarmos na vida, para nós entendermos como é que as pessoas se comportam, em que nível vibratório que elas estão naquele momento, e nos resguardarmos. E, enfim, e praticarmos. É claro que nós não vamos dar as práticas aqui no canal, porque não sabemos aonde ela vai parar, mas elas existem. Como eu falei, as práticas, os níveis vibratórios são um só, que é usado para o bem ou para o mal. Né? Eu posso sentar aqui e não vamos entrar na prática como mas me concentrar em fazer mal a uma pessoa, como eu já falei. E posso chegar aqui e me concentrar em fazer bem a uma pessoa, me dirigir a minha meditação, a minha visualização, a minha projeção de energias às pessoas que estão sofrendo nos hospitais, às pessoas que estão sofrendo nos presídios. Eu posso dirigir. Em determinado momento, elas podem até receber também. Quer seja quando estiver dormindo, quer seja quando estiver relaxado, aquele relance assim, que ela nem saberá como aconteceu. Então, esse é o universo vibratório. É nesse universo que nós vivemos e que nós vamos deixar de existir. Eu sempre digo, eu não quero ser cremado. Isso pode até chocar muita gente aí que cremou parentes, que viu pessoas serem cremadas. Mas é de acordo com a concepção, de acordo com o grau de entendimento. Eu, por exemplo, eu acho que a vida tem que seguir o curso natural. Antes da cremação, o que acontecia? Os parsis, os indianos, o zoroastrismo, eles pegam seus mortos e colocam na Torre do Silêncio. Ela é fora da cidade, é uma torre que eles colocam os corpos, que serão devorados pelos urubus, etc. Mas não é nada assim
de horroroso. Não é nada de são canibais. Não é nada disso. É a ordem natural das coisas. Eu vou morrer, todos os meus elementos. A vida não acaba com a morte. Por quê? Eu morri. Fechei os meus olhos. Deixou de atuar em mim a lei da atração. Consequentemente, segundo a nossa visão, o meu ser anímico, o meu ser espiritual, que é mais entendido, já não está mais ali. Então, a vida continua, porque continua naquele corpo que está ali inerte, continua o oxigênio, o hidrogênio, etc, etc. Os átomos continuam todos a se movimentarem ali. E como eu falei, se nós considerarmos a vida como movimento, aquele corpo ainda continua com vida. O ser anímico, o ser espiritual não está mais ali, mas a vida continua. Então todos os elementos vão se recombinar com a natureza, de onde vieram, como eu já falei em outro vídeo, através da mãe. Então esse é o universo vibratório que nós não percebemos, sofremos com ele, porque os pensamentos têm os seus níveis vibratórios e depois, mais à frente, nós vamos, quando abordarmos isso, nós vamos ver que o emissor é o primeiro que recebe essa energia vibratória. Se eu penso em alguma coisa, eu sou o centro da emissão. Se eu começo a vibrar coisas ruins, eu sou o primeiro a receber essa vibração, eu estou no centro dali. Se eu começo a vibrar coisas boas, eu sou o primeiro a receber. Por isso que nós nos sentimos bem quando fazemos uma ação filantrópica, enfim, quando estamos na igreja, no culto, onde estejamos, voltados para Deus, pensando, orando, nós sentimos bem-estar, porque nós somos o centro, é a partir dali. E nós então projetamos essa energia vibratória, que pode ser algo limitado, né, a poucos metros, ou até diretamente, como nós temos hoje muitas terapias. Eu fui professor do nível técnico na área de saúde, fui professor de shiatsu, de reiki, professor de doin, medicina chinesa em geral, menos acupuntura. Porque todas essas terapias, moxa, são baseadas nos meridianos chineses. Né? Então, eu fui professor disso tudo e eu fazia eles entenderem o que era a energia que estavam ali, e não simplesmente a parte mecânica, a parte da prática, que muita gente queria a prática. Como é que é a prática? Não, você tem que entender. Tem que entender o que é. O que é? A pessoa está com raiva? Conversa, indaga. Como é que é seu dia a dia? Ah, não, eu tenho muita raiva do meu, sei lá, meu vizinho que me fez uma coisa lá, eu não consigo me livrar. Eu digo, você está com o meridiano do fígado comprometido. Vamos trabalhar isso. E aí começa a trabalhar, inclusive, a parte de relaxamento, de visualização. E aí que vem a diferença do terapeuta. É a sua energia que vai para o outro, é imediata. Imediata. O reiki, por exemplo, é a aplicação da mão a poucos centímetros do corpo da pessoa, né? Considerando os chakras, considerando os meridianos chineses, etc. E outros mais, a cromoterapia, é maravilhosa também, eu também dei aula de cromoterapia, e outras mais. Né? Bom, estamos aí com 1 hora, eu acho que
a parte do universo vibratório, eu acho que foi assim abordada. Eu avancei até um pouquinho nas suas manifestações e no nosso dia a dia. Então nós vamos ver, eu acho que com isso aí nós terminamos as bases do nosso estudo místico-filosófico. Como eu falei agora, já até dei uma introduçãozinha aí nas terapias e tal. Nós vamos abordar isso tudo com muita calma, né? Lá naquele grupo do misticismo prático. Esse grupo do misticismo místico-filosófico é a parte teórica. Aquele prático é que nós vamos trabalhar isso com calma, né? Bom, então foi um grande prazer apresentar isso a vocês. Na verdade, o que eu estou apresentando é toda essa observação, toda essa experiência que eu tenho tido, como eu falei, desde 8 anos de idade, eu tenho 78, são 70 anos, desde que eu era coroinha na igreja. É uma coisa bem interessante, porque as crianças eram assim um automático, né? Eu não, eu procurava prestar atenção. Minha irmã também, coitada, era filha de Maria. Ela também não sabia me dizer, me explicar as coisas. Porque era aquilo que ela aprendia. Não a condeno, não. Ela não sabia porque era aquilo que ela aprendia o tempo todo, que era mostrado, né? E depois eu fui evoluindo. Como eu já falei anteriormente no vídeo, né? Fui procurando filosofia, outras matérias, de uma forma autodidata, e eu fui indo. Procurei as escolas iniciáticas, que eu pertenço até hoje, né? E não procurei ficar restrito a nenhuma. Eu fui abrir a minha mente e falei, não, peraí, não é um caminho só, não, tem muitos caminhos, né? E por aí, é o que eu falei, eu cheguei a ser professor do SENAC Nacional, ali na rua Pompeu Loureiro. Dali é que emana o conhecimento para todo o Brasil. E ali foi que eu coloquei em prática bastante coisa. E até mesmo me orgulho até muito disso. Ali eu pratiquei bastante, passei bastante coisa para as pessoas. E eu achei uma fase assim muito bacana da minha existência. Muito bonita. Muito bonito. Eu procurei ir além dos cursos que davam ali. Eu dei esses cursos que eu falei, das terapias chinesas, das terapias energéticas, e dei outros também, drenagem linfática, massoterapia. Então, foi uma coisa assim muito boa. E eu procurava abordar isso também. Até na própria massoterapia, eu falava para as pessoas, vão trabalhar energia. Vocês estão trabalhando energia. Vamos dissipar as energias. Não é só fazer manobras de massoterapia. Vamos trabalhar as energias bloqueadas. Aí pegava essa parte dessa experiência mística, energética, e até mesmo a filosófica, e aí ia direcionando. Eu estou comentando isso para vocês saberem com quem estão lidando. Eu assisti na drenagem linfática pós-cirúrgica, eu assisti muitas cirurgias, pós-cirúrgicas, muitas cirurgias plásticas. Blefaroplastia, abdominoplastia, mamoplastia, tudo. Só no Pitangui, que eu estive,
Só ali na Santa Casa, aqui no Rio de Janeiro, não sei se ainda é, o Pitangui, ele tinha 5 centros cirúrgicos. Eu fui lá, eu tive uma aluna que era instrumentadora, ela conseguiu para mim, eles me deram um crachá, botaram lá médico Sérgio Furtado, e eu circulava ali. Até um médico lá me perguntou, o senhor é médico? Não. Ele ficou assim me olhando. E eu assisti diversas cirurgias, só ali. Foi no Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro, foi aqui no Hospital Antônio Pedro, uma série de cirurgias, e outras cirurgias também. E foi assim uma coisa muito rica na minha vida. Complementou todo essa informação místico-filosófica, energética. Então, gente, acho que com isso nós ficamos preparados. Quando nós formos abordar qualquer assunto, nós vamos agora entender. Quando nós estivermos numa palestra, quando pegarmos um livro e nos recorrermos a esses vídeos, nós vamos entender. Direitinho. Chegar lá, vou pegar o Antigo Testamento. Tá bom, vai lá. Recorre aqui à filosofia, aos estoicos, recorre aqui ao misticismo, você vai entender tudinho. Tá bom? Então é isso, eu acho que esse quarto vídeo já até demorou, mas foi uma coisa assim tão complicada, final de ano, que não deu. Mas agora estamos terminando, já no início, na volta, né, do recesso, e nós vamos colocar em prática aquilo que eu falei nesse videozinho pequenininho, que eu passei ontem. Tá bom? Foi um grande prazer me dirigir a vocês. E vamos continuar, que está sendo muito enriquecedor para o conhecimento nosso, está sendo muito enriquecedor para os nossos estudos e para a nossa vida em si, porque se nós olharmos para a vida, para o mundo, ele está muito difícil. E nós temos que entender tudo o que está acontecendo. Ok? Um grande fraternal abraço estoico. Espero que todos estejam bem, com saúde, com paz, com amor, fraternidade, que estejam exercitando a compaixão. Falaremos disso. Já falamos por alto assim na nossa reunião de segunda-feira, mas vamos falar profundamente. Ok? Então, um grande abraço e fraternal abraço estoico e até a próxima.